hoje o Cruzeiro virou o centro na mídia esportiva. Tem jogador sendo oferecido, tem possível saída de jogador do Cruzeiro e a negociação com Gerson, que está super avançada e pode ser anunciada nos próximos dias. Então vem conferir comigo tudo que a mídia esportiva falaram sobre o momento atual do Cruzeiro. Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Cadê a arte? Cadê a arte? Aí, negociando ainda com o Vitão. O Flamengo voltou, já que o João Marcelo não estava querendo ir, o Cruzeiro talvez tivesse dificuldade de trazer o Vitão, o Flamengo voltou a carga. Dificuldade de trazer o Vitão, não. O lance é o seguinte, o Flamengo e o Palmeiras, eles têm uma estratégia que era mais ou menos uma estratégia de uma outra grande emissora que tinha aí, que fazia o seguinte, tinha a MTV. E a MTV fazia muito sucesso, meu povo. Então desmantelou o elenco da MTV para tentar desfazer. Palmeiras e Flamengo observam o mercado e às vezes tentam atrapalhar algum negócio ou encarecer algum negócio para que algum time, de repente, não consiga comprar. Inflacionar o mercado. Mostra interesse, inflaciona o mercado para, de repente, tentar dificultar a negociação. Mas o Cruzeiro ainda segue firme na tentativa de contratar o Vitão. Então confirma, está negociando com o Vitão ainda. Próximo mercado da bola celeste, cadê? Na mira ainda o Gerson. Situação difícil, mas está na mira ainda. Leopoldo, que era o seguinte, o Gerson, o que aconteceu com o Gerson? O Gerson não conseguiu render lá, não porque ele não tenha futebol, é porque ele teve uma lesão e no período que ele ficou recuperando dessa lesão ali. Então não conseguiu mostrar realmente o coringa que ele foi na época dele do Flamengo. Verdade é, Cruzeiro está com conversas com o Gerson e essas conversas estão bem adiantadas, viu, Leopoldo? Bem no pé do ouvidinho ali, né? E quem sai? O Léo Aragão, o goleiro, vai para o Avaí por empréstimo. Está vindo o Matheus Cunha, libera o Léo Aragão. E além disso, nós temos também o Otávio, goleiro revelado pelo Cruzeiro, e o Marcelo, que é o goleiro que foi muito usado também no Sub-20, que sem dúvida nenhuma serão aproveitados principalmente pelo novo molde de Campeonato Brasileiro associado a Campeonato Mineiro no mesmo período em que acontecem as duas competições. A investida do Santos por Gabigol. Bonucci, boa tarde pra você, conta tudo. Tudo bem, Maurício? Muito boa tarde para você também, todo mundo que está com a gente aqui no GE. Pois é, menino, né? Santos e Cruzeiro voltaram a conversar e essas conversas evoluíram nas últimas horas por um possível empréstimo do Gabigol por uma temporada. Porém, olha só, o Santos já informou ao Cruzeiro que não tem condições de arcar com todo o salário do atacante. Então, essas conversas são por uma divisão de salário que pode chegar a 50% para cada uma das partes, né? Há uma avaliação interna de que o Gabigol está sem clima aqui na Toca da Raposa e também sem prestígio com o Tite, que é o novo treinador. E, por outro lado, né, indo para Santos, além dele ficar mais perto da família, ele chegaria por lá com um status de grande contratação. Lembrando que o Gabigol tem mais 3 anos de contrato com o Cruzeiro, não estaria disposto, né, a abrir mão dos valores que eles têm a receber, por isso esse empréstimo é o caminho mais viável nesse momento para uma saída dele, Maurício. Ô Bonucci, ontem a gente falou de possibilidade de Gerson, o Gabigol tem um alto salário, se ele sai dá para pagar o salário do Gerson, poderia ir Jonathan Jesus, zagueiro no Zenit nessa troca, e o Cruzeiro tá de olho num zagueiro do Internacional, também será que tem a ver com essa coisa do Gerson, vai Jonathan Jesus? Explica aí, Bonucci. Pois é, o Cruzeiro encaminhou a contratação do Vitão, o zagueiro do Internacional, né? Mas não é uma transação simples, não, tá? É uma transação que envolveria grana e também a ida de alguns jogadores aqui da Toca lá para o time gaúcho. Explico para vocês, né? Então, para contar com um defensor que está com 25 anos, o Cruzeiro pagaria 7 milhões de euros, cerca de 46 milhões de reais, por 80% dos direitos dele e ainda, né, iriam para o Colorado. Em definitivo, o zagueiro João Marcelo e por empréstimo o Japa, né, meio de campo. Lembrando que a contratação de um zagueiro, né, já era prioridade no Cruzeiro, mesmo antes da chegada do Tite. Inclusive, o Cruzeiro já tinha tentado contratar o Vitão mesmo no meio do ano, né, mas naquela época não deu certo. Agora, os dois clubes voltaram a conversar. Além do Cruzeiro, o Vitão também interessa ao Flamengo e ao Benfica de Portugal. Se vier, Maurício, vem para jogar ao lado do Fabrício Bruno. A situação do Gerson pode ter um avanço importante hoje. Avanço, não desfecho, mas um avanço importante hoje. Lembrando, o Cruzeiro está com um intermediário atuando nesse negócio. O André Cury é empresário também do Jonathan Jesus e por isso ele está participando também dessa negociação. Mas ele é o cara que está ali tentando desbloquear essa negociação para que o Gerson chegue ao Cruzeiro. Então ela pode ter um avanço significativo hoje. Ele está otimista que a negociação tenha um desfecho positivo, mas ter um avanço significativo não significa fechar, de fato, uma negociação muito complexa, né, uma negociação complexa, valores elevados.
Nós estamos falando de um jogador que o time está querendo lá 40 milhões de euros. Dá 200 O Cruzeiro já vai subir um pouquinho mais o valor que ele está disposto a pagar. Vai colocar um percentual maior do Jonathan Jesus. Hoje o Cruzeiro quer pagar algo próximo de 10, 9 milhões de euros. Mas mais o Jonathan. Mais o Jonathan Jesus. Os caras estão querendo o Jonathan, né? Estão querendo o Jonathan Jesus. E o Gerson não quer ficar lá. E, cara, o Gerson quer voltar pro Brasil. Tá bem feliz lá na Rússia. Já viu quando ele faz apresentação dele? As imagens que rolam dele lá. Ô, Matheusão, me dá um close aqui rapidinho. Gerson feliz que fez um gol. Gerson na apresentação. Gerson quando recebeu uma proposta do Cruzeiro. Tá bem por aí mesmo. Ô, Thiago, você falou sobre essa questão do Gerson. Sobre a questão do Gabigol com o Santos. Porque que tá tratando, todo mundo sabe, todo mundo confirma, os repórteres que cobrem o Santos, você tem bons contatos nos dois clubes. Teve algum avanço ou a coisa ainda está sendo tratada e está nos mesmos moldes? Não, em relação a ontem não houve avanço. Só de que a informação que a gente trouxe ontem, para que o torcedor saiba, é de que a negociação está muito bem estruturada, bem avançada, tá aos poucos. Eles devem chegar a um desfecho positivo de fato. Ainda está naquele impasse da questão da divisão do salário. Então não tem um avanço significativo de ontem para hoje, não. O Cruzeiro quer pagar o mínimo do salário do jogador. O Santos quer pagar só metade. E aí estão nesse impasse, mas isso deve ter um desfecho até a semana que vem. E o Flamengo ainda não havia desistido do Vitão. Tá queda de braço com o Cruzeiro ou não? O Flamengo fez uma nova proposta pelo Vitão, só que o Inter não vai negociar o Vitão com o Flamengo. Opa, por quê? Porque a situação com o Cruzeiro tá bem encaminhada e apalavrada. E a situação do Alessandro Barcelos e o Pedro Lourenço têm uma ótima relação desde a situação envolvendo o Wanderson. Então, hoje, o Alessandro Barcelos tem uma negociação apalavrada com o Pedro Lourenço. Ele vai manter a palavra que ele deu ao presidente da SAF do Cruzeiro. Fora essas negociações, tem alguma questão de saída no Cruzeiro? Não, tem a possibilidade do Everton Cebolinha chegar, viu, HG? O jogador foi oferecido, a gente já tinha trazido isso anteriormente, e o Tite gosta bastante do atleta, deu sinal positivo para a vinda dele. E é isso, torcida. Esse foi o vídeo. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha dessa contratação de Gerson? Eu sei que a maior parte da torcida tá super animada com essa contratação, mas eu sei que tem torcedores também que não estão super animados com isso. Então eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.